Eu comecei aqui no Sena. O Sena, oficialmente, é de 66. Em julho de 68, eu comecei como estagiário do professor Enéas Salati. Então, praticamente, eu vivi esses 50 anos aqui dentro do Sena. Eu acompanhei o crescimento do Sena, acompanhei como o Sena se tornou, através do convênio existente com a Agência Internacional de Energia Atômica e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, como o Sena se tornou uma entidade respeitada internacionalmente. Isso foi uma coisa que marcou muito. Foi um dinheiro foram fundos que, tanto a CNEM como a Agência Internacional de Energia Atômica colocou aqui e que formou pessoas as pessoas formadas aqui foram imediatamente reconhecidas internacionalmente. Quase todos que estão hoje aqui, que são da velha guarda, quase todos foram formados nesse período. Se você pega a Tsai, o Francisco Krug, o Zagato, eu, todos tivemos treinamento do exterior, tá? E começamos a nossa vida acadêmica já com contatos internacionais. E isso foi uma coisa fantástica. Isso deu uma base enorme para a instituição ser acreditada internacionalmente. Então, eu acho que o Sena tem que continuar com isso. O Sena tem que ser ponta de lança em cooperações internacionais, e acredito que continua, tem muita cooperação internacional aqui. Se você vê hoje a respeitabilidade que tem grupos como o da professora Tsai, como o do professor Martinelli, como o do pessoal da Química Analítica, continua com uma respeitabilidade enorme. Então, quando você sai fora e fala, eu fui do Sena, eles falam, nossa, aquela instituição realmente é fantástica. E é fantástica. Espero que continue assim por mais 50 anos. Para mim e eu acho que para o Sena também, teve duas coisas que eu acho que me marcaram e deve ter marcado o Sena também. O primeiro foi ter conseguido praticamente dobrar o número de professores titulares aqui dentro do Sena. Na minha gestão, nós conseguimos mais 4 cargos de professor titular. E a outra coisa também foi, embora com algumas críticas, utilizar os recursos de uma maneira que a gente pudesse ter a central de aulas em funcionamento. Então, essa central de aulas começou na minha gestão, tá, e terminou na gestão do Virgílio. O Virgílio era vice-diretor na época, então a gente apostou muito nisso. E eu acho que está tendo bom uso até hoje. Então, eu acho que foi uma contribuição que eu fiz, que me deixou contente, e eu acho que foi bom para o Sena também. Eu gostaria, na minha gestão, de que o Sena passasse a ser realmente responsável por um curso de graduação. Eu tentei, infelizmente não consegui, apesar de que o Sena passou, também foi um pouco durante a minha gestão, passou a contribuir de uma maneira mais significativa nos cursos de graduação da Exalc. Essa realmente foi uma das minhas frustrações. Eu gostaria que a instituição passasse a não ser só um instituto especializado da USP, passasse a ser uma unidade completa e administrativamente separada e com cursos de graduação. Que na pós-graduação a gente nós temos 2 cursos de pós-graduação aqui, os 2 com nota 7 na CAPES. Um que é do Sena, próprio do Sena, e o outro que é um interdisciplinar entre o Sena e a Exalc. Eu fui um dos fundadores desse curso entre o Sena e a Exalc. Tivemos muitas brigas para saber quem que seria a figura principal, até chegar no ponto de falar, não, os 2 são iguais. O Sena é responsável por toda a parte burocrática, de tomar conta de alunos, etc. e tal, e a Exalc é mais responsável pela parte perante a USP. Então, a gente trabalhamos muito bem, tivemos
discussões enormes, mas isso faz parte da democracia. E o curso vai muito, muito bem, obrigado. Então, mas a única frustração que eu tenho é realmente não ter conseguido implantar um curso de graduação que fosse nosso. Porque aí eu acho que a gente faria todas as etapas de formação. Hoje a gente ainda depende um pouco da Exalc, apesar de que tem muita gente trabalhando mais nos cursos de gestão ambiental e biologia. Tá? O Sena é responsável, eu acho que na época, quando eu saí, quando eu me aposentei, o Sena era responsável por 20 ou 25% dos cursos de graduação na gestão ambiental e biologia. Também contribui com a parte do curso de alimentação, tá? E eu não sei se está contribuindo com o de economia. Eu, particularmente, acho que o campus de Piracicaba perdeu uma oportunidade enorme em se tornar um campus com multi-institutos, tipo do que fez São Carlos. Há 40 anos atrás, Piracicaba era muito maior que São Carlos. Hoje, a gente vê o campus de Piracicaba é Exalc. Tá? Então, são 6 ou 7 cursos de graduação ligados a uma instituição só. Essa era uma das minhas metas, era realmente que esse campus passasse a ser multi-institucional, o que daria um aspecto e uma força muito maior, eu acho. Eu sou agrônomo, sou exalquiano, adoro a Exalc, mas eu acho que a gente devia ter começado a se aventurar um pouco mais. O Sena foi fundado como uma instituição que foi na época do Átomos para a Paz, queria utilizar ferramentas nucleares para estudos agronômicos. Funcionou, deu certo, mas eu acho que depois de 50 anos a gente devia tomar novos rumos. Nós aprendemos a ver e a trabalhar com essa ferramenta. É uma ferramenta fantástica. Se você olhar o que o Sena conseguiu usando isótopos, usando traçadores, se você olhar a história dos grupos que trabalharam na Amazônia, a história dos grupos que fizeram aqui a química analítica, você vai ver que essa ferramenta foi fantástica e é respeitada no mundo inteiro. E continua a ser uma ferramenta que é essencial para fazer uma coisa que nós vamos ter que fazer nos próximos, eu não diria 50, mas nos próximos 10 anos, que é a sustentabilidade desse planeta. Nós temos que ter isso. É o que está todo mundo conversando hoje. O IPCC já não está mais falando em 2 graus, está falando em 1,5, tá? E nós vamos ter que fazer isso. Não se está falando mais em parar o efeito estufa, não tem mais jeito. Tá? O que se fala muito hoje é a parte de mitigação e adaptação. Nós vamos ter que fazer isso e vamos ter que usar as melhores ferramentas que nós temos em mão para fazer isso. Esse é o grande tema hoje da pesquisa, é o ambiente e como nós vamos cuidar desse ambiente. Se não, meu amigo, não tem jeito.